quando receberam uma ligação. Era o código da área do norte de Kentucky. Então Tracy atendeu. A pessoa que ligou se chamava Megan e disse que estava lá na noite em que Andrea desapareceu. Oi pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje eu estou nesse caso que basicamente está roteirizado desde fevereiro. Bom, você deve estar sabendo que o meu livro O Perfeito Estranho, Uma Dobra Meia-Noite, acabou de ser lançado. Esse aqui não é um exemplar oficial, porque eu estou para receber da gráfica essa semana e vou fazer o envio, inclusive para quem já adquiriu. E se você não conhece, você precisa conhecer, porque essa leitura pode impactar a sua vida, inclusive pela forma como ele é escrito, é em formato roteiro. Então, é uma leitura muito fluida, porque ela se concentra nos diálogos, então a gente não tem descrições cansativas. E dessa vez a trama gira em torno de um serial killer sem precedentes, que tem uma habilidade excepcional de prever o futuro. A quantidade de reviravoltas, de viradas, de plot twists contidos nessa história ainda vai entrar no Guinness Book, acredite no que estou falando. Inclusive, se você adquirir agora durante a pré-venda, você tem direito a brindes exclusivos. Pois é, o marcador do homicida, o Justiceiro do Céu, acabou de chegar. O legal é que se você pegar a lanterna e jogar nos marcadores, você vai conseguir ver algumas enigmáticas que apenas com a luz fica exposto. Então esse é o Justiceiro do Céu, ele está todo a caráter com a câmera, porque tem a paládio, etc. Aqui nós temos o protagonista, o Jack, e aí você tem a Kalinda, a Raven, você tem a Miriam, a Darla, temos o Martin, o Jake Randolph, a bancada da Paládio, temos a Claire Van Dyke, temos o microfone da Palladium, tem mais um também, que é esse aqui. O pesadelo está a um passo de distância, e é claro, essa frase vai virar na música, o single oficial desse suspense que vai ser lançado, a música Não Desista. Pois é, eu tenho certeza que essa canção vai renovar as suas forças, vai te trazer uma perspectiva diferente sobre o passado. É literalmente a junção do meu trabalho como escritor e psicoterapeuta, transladado nessa poesia, que eu espero que fale com você de uma forma como você nunca sentiu que foi ouvido antes. Em breve a contagem regressiva para o lançamento vai começar e a canção vai ter estreia oficialmente em novembro, então estamos muito perto. Você pode adquirir o livro pelo meu site, o link está fixado no primeiro comentário, ou você pode adquirir comigo direto pelo Instagram ou pelo Telegram. E é claro, tem uma amostra de uma cena muito especial, uma cena que eu gosto muito, que eu publiquei em PDF, você pode encontrar no meu Telegram. Há um link que te encaminha direto para lá, está debaixo do link do site, caso você tenha interesse em adquirir o livro. A mentira começou em rede local, mas vai terminar em rede nacional, e essa é uma promessa que o Justiceiro faz para todos os envolvidos na Palladium, na rede de notícias. Se prepare, porque há muitos mistérios e surpresas nesse livro, onde cada página é uma armadilha. Quando a amiga da Andrea Neighbor, Heather, desapareceu nos arredores de Lexington, em Kentucky, em 1º de setembro de 2017, ninguém sabia exatamente o que pensar. Alguns amigos e familiares da Heather, em Louisville, cerca de 80 milhas de distância, suspeitaram de um sequestro, que talvez seu namorado, que eles diziam ser um traficante de substâncias ilícitas, estivesse segurando-a contra sua vontade. Outros sabiam que a Heather, que foi vista pela última vez saindo de um abrigo do Exército da Salvação, estava lutando contra um episódio de saúde mental. Ela era sem teto e podia se automutilar. Além disso, havia um mandado de prisão ativo contra ele, e segundo seus amigos, ela lutava abertamente contra o alcoolismo. Conhecendo os problemas que a Heather frequentemente se encontrava, e que eram constantemente anunciados por meio de suas próprias postagens no Facebook, alguns dos amigos que a conheciam escreveram o seu desaparecimento como apenas mais um episódio errático. Um amigo que era próximo da Heather na faculdade disse: ela tinha uma paranoia muito louca. Isso acontecia sempre. Eu sabia que tinha substâncias ilícitas envolvidas nesse desaparecimento. E para ser 100% honesto, eu apenas desliguei e parei de pensar nisso. Mas Andrea Neighbor não. Sendo uma das melhores amigas da Heather desde a infância, ela relatou o desaparecimento da amiga ao departamento de polícia de Lexington. Mãe de 2 meninos e a mais velha de 3 irmãs, a Andrea há muito era conhecida entre os amigos e familiares como alguém que tendia a ignorar os demônios de uma pessoa à luz de seus anjos.
Ao crescer, suas irmãs a chamavam de Mãe Andrea, por seu cuidado incondicional, um nome que permaneceu na idade adulta. A Andrea falava com um sotaque suave dos Apalaches, às vezes ria com um bufo volumoso, e em fotos ela costumava separar do cabelo loiro acinzentado em um sorriso que parecia inconfundivelmente genuíno. Suzette Rodrigues, amiga dela, disse: a Andrea tinha muita energia. Você poderia estar com o pior humor de todos. Mas quando ela entrava na sala, o seu humor simplesmente mudava. Logo após preencher o relatório policial, a Andrea ouviu Nancy Schaefer, fundadora do Missing America, um grupo de detetives voluntários de pessoas desaparecidas, se oferecer para ajudar no caso da Heather. A Andrea aceitou a oferta da Nancy e, perto do final de setembro, elas se reuniram e fizeram como missão encontrar a Heather e resgatá-la, ou, se ela estivesse fugindo da cidade voluntariamente, convencê-la a voltar para casa. Os amigos da Heather, na página do Desaparecido na América, escreveram: tememos que ela seja uma vítima do tráfico humano e que haja apenas uma pequena janela de tempo que temos para ajudar a salvar sua vida. A Andrea temia que alguém pudesse ter levado a Heather contra sua vontade, e ela e outros voluntários se reuniram em Lexington para perseguir uma dica de que a Heather havia sido vista vagando sozinha debaixo de um viaduto no bairro de London, no lado leste da cidade. Como a irmã de Andrea, Sarah Nabel, e o seu namorado Ethan Bates conheciam bem Lexington, eles moravam lá na época, a Andrea os orientou a vasculhar a área de London. Eles finalmente, então, encontraram a Heather, que prometeu a eles que ela e seu namorado os encontrariam na casa da Sarah, em Louisville. A Heather não apareceu. 4 dias se passaram e a Suzette e a Andrea continuaram procurando e acabaram encontrando o namorado dela em um posto de gasolina em Speedway. As duas mulheres o confrontaram. E, de acordo com um post no Facebook que a Andrea escreveu mais tarde, de alguma forma conseguiram pegar um de seus brincos de diamante. Elas disseram ao namorado que ele não receberia de volta o brinco até que a Heather voltasse para casa. Funcionou. A Heather finalmente apareceu mais tarde naquele dia. Foi durante essa busca pela Heather que a Andrea fez amizade com a Nancy Schaefer. A Nancy é uma ex-contadora de Nova Jersey que colocou todas as suas economias no método popular de busca e resgate do desaparecido na América. A Nancy gostava de pegar os casos que eram desagradáveis para os outros. A Nancy já havia ajudado a investigar o homicídio de Truman McCall, de 29 anos, e ajudou o ativista local Lecrae Kidd na busca por sua filha, Nyla. O caso que a levou a Louisville. Durante seu tempo lá, a Nancy trouxe vários novos voluntários, mas ela ficou muito impressionada com a Andrea, porque a Andrea era como um camaleão. Ela poderia deixar de ser muito profissional para falar a linguagem de rua. Ela era capaz de se transformar em papéis diversos, que ninguém esperaria. A Andrea escreveu no Facebook: a partir de agora, só espero que minha amiga escolha fazer escolhas melhores. Eu quero que ela saiba que ela tem tantos amigos e familiares que a amam e estão aqui para ela. Em uma foto que acompanhava a postagem, a Heather aparecia abraçada com a Andrea, com a Sarah e com outra amiga. Ainda não está claro exatamente o que aconteceu com a Heather durante o tempo em que ela estava desaparecida. A Diane Stupp, ex-integrante do Desaparecido na América, disse: olha, a Andrea, ao encontrá-la, fez com que ela se sentisse que realmente tinha uma amiga, alguém que se importava com ela. A Nancy acabou desenvolvendo um relacionamento estreito com a Andrea nos 2 anos seguintes. E ela disse que a emoção particular da busca pela Heather despertou um novo propósito na sua mais nova voluntária. Mas as investigações da Andrea acabariam por correr em paralelo com a sua própria queda infeliz. Quase 2 anos após o desaparecimento da Heather, na madrugada de 13 de agosto de 2019, a própria Andrea desapareceria. Tracy Leonard gostava de dizer aos novos recrutas que foi mais ou menos forçado a seguir carreira de investigador particular. Depois de 8 anos trabalhando como especialista em ferramentas pequenas e artilharia para os militares dos Estados Unidos, seus joelhos e o rosto foram mutilados em um acidente de tanque. Em 1994, com quase 30 anos, ele foi dispensado com honra como veterano deficiente. De volta para casa em Clarksville, Indiana,
Tracy percebeu que a aplicação da lei era sua melhor carreira nos Estados Unidos e se inscreveu na academia de polícia naquele ano. Devido à sua dependência de uma bengala, no entanto, ele acabou percebendo que seria improvável obter um distintivo. Em vez disso, ele começou a trabalhar como aprendiz com um detetive veterano que disse que ele tinha 2 caminhos possíveis: ingressar na reserva do exército como um soldado de meio período ou trabalhar como investigador particular. Então, nesse momento, ele escolheu ser investigador particular. O Tracy é pai de 4 filhos, ele tem uma baixa estatura, um queixo quadrado e ele disse, eu queria fazer algum dinheiro. Ele passou mais de 2 décadas desenvolvendo sua reputação como investigador de referência na região do norte de Kentucky. Em 2015, ele estimou ter ajudado a encontrar cerca de 40 a 50 pessoas desaparecidas. A maioria eram jovens mulheres de Kentucky. Sucessos que lhe renderam o apelido de o localizador. Naquele ano, ele mudou o nome de sua empresa para Loctors, com um 8 no meio da palavra, e expandiu a empresa para 17 investigadores em tempo integral, incluindo seu irmão gêmeo Ted, que é um ex-pintor e guarda-costas de celebridades, que, como Tracy, fala em uma mistura de sotaques dos Apalaches e tem uma afeição do meio oeste. Todos na Loctors tinham seus próprios indicativos de chamada. Dick e Tracy para Tracy, Robocop para Ted. Os Loctors vinham de uma ampla avenida de policiais e detalhes de segurança, como policiais aposentados do metrô de Louisville, oficiais de condicional e fiadores. Devido ao número impressionante de ações de compensação de trabalhadores e escândalos de infidelidade, o Tracy foi conhecido por treinar recém-chegados por meio de testes exaustivos de fogo em vez de regimentos de acordo com o livro. Jacob Nix, cunhado dos Leonards, os irmãos, o especialista em tecnologia da Loctors, descreveu seu treinamento com a agência como um pontapé inicial. Os irmãos Leonard começaram a trabalhar com a Andrea quando estavam investigando o caso de uma jovem de 17 anos que desapareceu do lado de fora da casa de seus pais em Ferner Creek, um subúrbio de Louisville. A Nancy Schaefer iniciou uma conexão com os Leonard durante seus primeiros meses em Louisville. Ela avaliou o interesse de Tracy em um possível documentário sobre suas investigações de pessoas desaparecidas e se gabou do grande trabalho que Andrea havia feito durante a busca pela Heather. O Tracy conversou com Andrea e decidiu que suas habilidades de interrogatório eram adequadas para o caso. A Andrea parecia mais profissional, mais articulada do que qualquer outro membro do Desaparecido na América. Parecia que ela já tinha feito isso antes para o detetive. Toda aquela experiência que na verdade não existia. Enquanto ainda trabalhava como analista da seguradora de saúde humana, a Andrea começou a trabalhar como voluntária na Loctors. E ela viajou para a escola secundária da garota desaparecida nas proximidades de Ferner Creek para questionar os professores sobre a jovem e por que a garota estava aparentemente apaixonada. Milagrosamente, Andrea convenceu os professores a deixá-la revistar o armário da menina e encontrou o nome e o sobrenome do garoto e a data de nascimento dele em um dos cadernos dela. Depois de uma busca no passado, Tracy encontrou o endereço do garoto e dirigiu até sua casa em Kansas City. A família lhe deu poucas informações, então ele entrevistou seus vizinhos que disseram ao Tracy que algumas placas não utilizadas haviam sido roubadas de sua garagem. Ele anotou essas placas. Dias depois, o Tracy dirigiu até uma casa cinza de um andar em Kansas City. Isso do outro lado da rua de um Walmart. Aí ele avistou um gato na janela da frente da casa. Ele conversou com a mãe da menina por mensagem de texto e ela confirmou que aquele gato era o gato da sua filha. Então policiais de Kansas City invadiram a casa. A garota foi encontrada acorrentada a um radiador no porão e estava prestes a ser traficada para o México, de onde o rapaz era. Durante a maior parte do ano seguinte, a Andrea cresceu em seus novos sapatos como pesquisadora voluntária. Aí, em agosto de 2018, ela e a Nancy lideraram uma caravana de desaparecidos da América até Ohio, onde a equipe vasculhou uma floresta densa em busca de sinais de uma mulher de 22 anos desaparecida que acabara de fugir de um centro de reabilitação em Columbus. Essa moça havia tido uma recaída nas substâncias ilícitas. O corpo dela acabou sendo localizado pela polícia no porão de um colega de reabilitação. Ela tinha tido uma overdose. Aí, aproveitando as 4 décadas de trabalho investigativo de Diane Staff como produtora e operadora de câmera, a Nancy a contratou para trazer uma equipe de filmagem, determinada a apresentar
a filmagem a Randy Ted, um produtor de Los Angeles com quem ela já havia se relacionado. A Suzette Rodrigues disse: olha, eu achei que foi apenas uma extensão de nós ajudando as pessoas na época. Achei que com o reality show isso nos daria mais exposição, mais nomes por aí. E o Randy Ted também lembra de ter ficado impressionado com a Andrea, porque ela fazia pesquisa, fazia os PowerPoints e ela era ótima em ser organizada. E a Andrea e a Nancy também procuraram por Brad Bruff, um obstinado músico de festival de 27 anos, cujo carro abandonado foi encontrado fora de Glasgow, em Kentucky, depois que o Brad dirigiu para o festival de música Bonnaroo, em junho de 2017. A equipe do Desaparecido na América vasculhou um matagal denso e estradas secundárias em busca de sinais dele. Depois que as roupas do Brad e um osso do fêmur foram recuperados pelos detetives, a Andrea lutou ferozmente em nome do Desaparecido na América para o que foi considerado como o Brad tirando sua própria vida fosse reclassificado como homicídio. Então, em 8 de maio de 2019, após a confirmação dos restos mortais, a polícia anunciou uma investigação criminal. Em 2018, a Nancy desenvolveu um forte vínculo emocional com a Andrea, mais do que com os outros voluntários do Desaparecido na América. Uma vez, quando a Nancy entrou em choque anafilático durante a busca por Brad, a Andrea foi quem esperou ao lado de sua cama na sala de emergência. Ela era exatamente assim, sempre disponível para os amigos. Em setembro de 2018, precisando de um lugar para ficar, Nancy mudou-se para um apartamento no lado sul de Louisville com a Andrea, os filhos dela e um dos amigos de infância da Andrea. A Nancy também pediu a Andrea para ser a dama de honra em seu casamento. Foi nessa época que a Nancy disse que começou a ficar irritada com alguns outros membros do Desaparecido na América. Em vez de seguir a etiqueta adequada de busca e recuperação, as outras estavam indo contra o protocolo e ela temia que elas estivessem propensas a contaminar as cenas do crime. Talvez a pressão para legitimar o Desaparecido na América em forma de documentário estivesse colocando estresse extra na equipe que já operava como um esforço voluntário básico. A Nancy disse que as outras apareciam para as buscas usando chinelo e roupas de verão, e ela disse: olha gente, lidar com a aplicação da lei é um jogo totalmente diferente. A Suzette Rodrigues e a Diana contestaram isso, afirmando que mantiveram o profissionalismo durante todo o número de casos do Desaparecido na América de 2018. Ela disse: gente, não é ciência de foguetes. Você não toca em nada sem luvas, você anota as coordenadas. Quando é o seu grupo e os membros dela não estão fazendo as coisas direito, isso é culpa dela. A Diane disse: olha, eu faço isso há mais de 40 anos, pelo amor de Deus, eu sei o que estou fazendo. Mas as rachaduras do grupo foram amenizadas pelo que a Andrea poderia oferecer. Uma habilidade particular para fazer esse tipo de trabalho. A Nancy disse: a Andrea sempre se colocava 150% nisso. Ela tinha habilidades que ninguém tinha. Infelizmente, pessoas boas tomam decisões ruins. O pequeno subúrbio de Audubon Park é conhecido como um dos lugares mais seguros da área de Louisville para se viver. Localizado a sudeste do centro da cidade, Audubon Park tem sua própria força policial, campo de golfe, clube de campo e santuário de pássaros. É conhecida por suas peculiaridades e as suas ruas são largas e arejadas, povoadas por placas autoritárias que dizem proibido solicitar e proibido estacionar. A Erin Nabel, uma das irmãs mais novas da Andrea, contou que naquela região as pessoas ligavam para as autoridades para reclamar de qualquer coisa. Era normal alguém chamar a polícia para dizer: ei, fulano andou na minha grama. As irmãs Nabel cresceram nessa região, que termina em Stephen Mart, a escola católica onde todas elas cursaram o ensino fundamental. Para o pai delas, o Mike Nabel, era evidente no início da vida da Andrea que ela tinha dons acadêmicos que combinavam com a sua personalidade social de borboleta. E ele narrou alguns pontos dizendo: ela sempre tirava notas máxima sem nem mesmo tentar. Eu lembro-me dos testes, ela estava entre os 2 ou 4 primeiros percentuais em algumas dessas áreas. A mãe da Andrea, Sherry, e o Mike se divorciaram quando a Andrea tinha 13 anos e enviaram a Andrea a uma escola secundária próxima para desafiá-la, e depois a enviaram para uma escola onde 95 a 97% das pessoas vão para a faculdade. As notas dela lá só reforçaram um verdadeiro talento. Não havia limites para onde a Andrea poderia ter ido. E
onde seu talento poderia levá-la. Então, mais tarde, Andrea se formou em marketing na Universidade de Louisville e ela trabalhou em uma série de bicos por 3 anos, inclusive como gerente distrital da CVS e depois como garçonete no restaurante Tublerwoods. Depois de terminar um relacionamento de 8 anos, ela teve 2 filhos com 2 homens diferentes. A Andrea nunca se casou. Então, por volta de 2009, para sustentar a família, a Andrea conseguiu um emprego como analista de grupo do Medicare, na área de humanas. Os colegas de trabalho dela disseram que ela se destacou em seu trabalho no início e que ela era inabalavelmente ativa na formação de equipes, seja nos treinos de ginástica, na hora do almoço, em grupos, no kickball, em coquetéis, em qualquer lugar. E a lealdade nela para com as pessoas que ela confiava era fundamental. Whitney Nashley, colega de trabalho dela, disse: olha, ela era amiga que eu levaria para uma briga de bar. Ela era uma fera. Então, em 2017, a Andrea trouxe um mecânico de carros de 34 anos chamado Brian Donner para um jantar de Natal, na casa do Mike. O Brian, com a sua cabeça raspada, inúmeras tatuagens e piadas obscenas, parecia um personagem complexo. Embora o Brian se apresentasse como um pai reformado de 3 filhos, ele tinha ido para a escola para ser um terapeuta respiratório. E ele também havia sido preso várias vezes, por crimes que variavam de roubo de carro a, em uma ocasião no início daquele ano, ele perambulou por um Walmart sem roupas e totalmente dopado por substâncias ilícitas e metanfetaminas, depois de roubar a casa de uma mulher. Depois do episódio, a situação toda rendeu ao Brian o apelido de o Homem Nu do Walmart. Independentemente do registro pitoresco do Brian, ele vendeu uma versão melhor de si mesmo para os Neighbors. E a Erin contou que parecia que ele havia se acalmado e talvez tivesse aprendido a lição e, quem sabe, estava no caminho certo. Só que mais tarde, quando a Andrea e ele namoraram, a Erin percebeu que esse não era o caso. Aos olhos dos amigos e familiares da Andrea, a entrada do Brian em sua vida precipitou uma espiral reminiscente das mesmas pessoas que ela estava trabalhando para encontrar no desaparecido na América. Ela havia começado a morar com Brian em março de 2018, o que preocupou ainda mais os seus amigos e familiares. Acreditando que o Brian estava envolvido no submundo das substâncias ilícitas de Louisville, a colega de trabalho da Andrea, Tarika, questionou a dura integridade da Andrea, que ela pensava conhecer. Ela disse: suas decisões com homens são uma porcaria. A insegurança com homens vai te fazer se contentar com qualquer um que te dê atenção. Por meses, o Mike e a Erin assistiram enquanto o relacionamento da Andrea com o Brian saltava de 2 namorados para ambos os lados, fazendo ameaças iradas e ciumentas. No meio dessa loucura toda, na primavera de 2018, ele a pediu em casamento. Aí, quando a Andrea anunciou isso para os colegas de trabalho dela, eles colocaram a mão na boca, de tamanho choque. Whitney no Shell relembra a surpresa quando a Andrea postou uma foto do anel. Ela falou: gente, que diabos, o que você tá pensando? O casamento nunca se concretizou. Em 6 de julho de 2018, os policiais do Departamento da Polícia Metropolitana de Louisville pararam o Brian. E eles encontraram metanfetamina suficiente, mais de 2 gramas em seu carro, para justificar uma acusação de tráfico de substâncias ilícitas. Brian foi enviado para a prisão. Para a família da Andrea, essa foi uma boa notícia. A Andrea, ao que parecia, teria uma ótima chance de redenção, longe desse homem. E a Erin disse: sabe, quando ele foi preso, eu pensei que bom, agora é o fim dos problemas dela. Ela vai recomeçar e vai voltar aos trilhos. Só que essas esperanças não deram certo. Apesar do Brian estar fora de cena, os amigos da Andrea disseram que ela teve relacionamentos questionáveis por causa dessa síndrome de coração grande. Aí, em setembro, quando a Nancy e a Andrea estavam morando juntas, o relacionamento entre as 2 amigas gradualmente começou a se desgastar. A Nancy lembra de seu apartamento compartilhado caindo em desordem, e embora ela não soubesse na época, mais tarde ela passou a acreditar que a Andrea começou a usar metanfetamina em vez de sua receita médica. A Andrea estava correndo com as multidões erradas. Aí a Nancy começou a chegar em casa e via strippers deitadas no sofá, traficantes entrando e saindo da casa, e ela falou: ei, essa também é minha casa, eu ajudo a pagar as contas. Em dezembro de 2018, uma dívida no cartão de crédito levou a Andrea a declarar falência pela 2ª vez.
E simultaneamente ela estava lidando com um caso de custódia infantil envolvendo um de seus filhos. E no inverno daquele ano, ela havia perdido seu emprego de analista durante uma demissão em toda a empresa. Mas a amiga de trabalho da Andrea, Tarika, disse que ela havia sido demitida devido a péssimas avaliações no seu desempenho. E embora o Mike tenha ficado em silêncio durante a maior parte do caos que abateu a sua filha, aquele ano foi um ponto de ruptura para ele. Ele frequentemente passava as noites ao telefone com a Andrea, ajudando-a a arranjar caronas. Depois que o carro dela quebrou na estrada e foi destruído por um limpa-neve. E ele também enviava dinheiro para amenizar a sua falência no ano de 2018. E ele queria que a Andrea se internasse em um hospital para obter ajuda. Aí na primavera de 2019, a Andrea estava morando com um vale-refeição e logo não podia mais pagar o apartamento onde ela e a Nancy moravam. Efetivamente sem teto, a Andrea mudou-se para a casa de sua mãe, a casa onde as irmãs Nabel cresceram. Enquanto os pais dos filhos da Andrea se responsabilizaram da maior parte dos cuidados com os meninos, naquele verão, o Mike explodiu. Ele chegou no limite com tudo que estava acontecendo e disse para ela: "Você perdeu seu emprego, você é uma sem-teto, você não tem um carro, você não tem dinheiro, você está em dívida e você não pode nem sustentar os seus filhos. Você chegou no fundo do poço!" No entanto, ele também ofereceu a ela ajuda e esperança, porque ele queria que ela atingisse um fundo onde a partir dali ela se recuperaria. Já a Nancy, por sua vez, se mudou para a casa de sua irmã na Pensilvânia em julho de 2019 para fazer uma pausa emocional. Ela havia se divorciado do marido, eles já estavam separados há algum tempo, e ela tirou um tempo para refletir sobre os dias em Louisville, de longe. Outros, como a Suzette e a Diane, já haviam começado a se irritar com a Nancy e seus esforços de autopromoção, e agora passaram a questionar sua credibilidade geral. Eles apontaram para um episódio infeliz em julho de 2017, no qual a Nancy filmou um vídeo no YouTube com uma mulher chamada Michelle Hooper. A Nancy afirmou que a mulher era na verdade Jennifer Klein, que havia desaparecido de um acampamento perto de Moab, em Utah, em 1974, quando tinha 3 anos. No que diz respeito à descoberta de pessoas desaparecidas, essa era a maior possível. Só que a Nancy estava errada. O DNA da Michelle foi analisado e o Sistema Nacional de Pessoas Desaparecidas e Não Identificados determinou que não era Jennifer Klein. A Nancy disse, sabe, não é segredo que o desaparecido na América passou por dificuldades, mas ela apontou para o aparente mau comportamento das voluntárias, dizendo, olha, quero dizer, quando você é uma pessoa que quer fazer a diferença e os membros não querem seguir o protocolo, eu levo isso pro lado pessoal. A Erin falou, olha, eu acho que o coração da Nancy está no lugar certo, mas ela não se dá bem com ninguém por muito tempo. De volta à sua casa em Chicley, a Andrea estava vivendo uma espécie de reencontro bizarro. Um mês antes da Andrea ir para a casa da mãe, a outra irmã dela, Sarah, e o noivo dela, Ethan, um homem de cabelos escuros e proprietário de uma construtora em Lexington, também começaram a ficar na casa, sem pagar aluguel. Aí os canos da mãe da Andrea, Sherry, estouraram no banheiro do andar de cima, e aí ela contratou o Ethan e, por extensão, a Sarah para fazer o que inicialmente se esperava ser um trabalho rápido. Mas, um mês e meio depois, em 12 de agosto de 2019, nem o rejunte foi feito. O Mike riu do ridículo, dizendo, olha, aparentemente eles estavam se divertindo muito lá e não fazendo muitas reformas. Então, às 9h30, entre as 21 horas do dia 12 de agosto e as 6h30 do dia 13 de agosto, foram dissecadas por muitos usuários do Reddit, médiums do YouTube, vários repórteres do Louisville Courier-Journal e 6 investigadores particulares, 2 detetives da polícia e milhares de membros em meia dúzia de grupos do Facebook. E suas diferentes interpretações dos eventos da noite muitas vezes se contradizem completamente. Por volta das 8 horas, depois de comer comida chinesa para a viagem do Double Dragon, isso nas proximidades, Andrea começou a ter uma discussão com a sua mãe, Sherry. Nada fora do comum para sua família. Mas aquilo ali se transformou em uma briga com a Sarah e o Ethan, cujas críticas aparentemente se tornaram violentas. Às 9h50, a Andrea, sofrendo de um surto de eczema, comum entre mulheres da família, ou cutucando o rosto induzido pelo estresse, foi deixada em um hospital a alguns quilômetros de distância depois de ter sido conduzida até lá pelo Ethan, que também estava acompanhado pelo filho adolescente da Erin.
Depois, Andrea embarcou no veículo de volta para casa, chegando às 23h34. Irritados, o Ethan e a Sarah não abriram a porta e não deixaram a Andrea entrar. À 00h15, com os olhos marejados e superaquecida pelo calor ameno de agosto, a Andrea caminhou 1 milha ao sul até o bairro residencial da Erin, em Ficalster Road. Um bairro denso, de baixa renda, cheio de sobrados multifamiliares. A Erin estava bebendo uma taça de vinho com a sua vizinha Michelle quando a Andrea chegou, e ela pôde ver imediatamente a angústia no rosto da irmã. Na varanda da frente, a Andrea contou a Erin sobre a briga e como a Sarah estava repetindo o ataque da Sherry e como a Andrea estava falhando com seus próprios filhos. Para acalmá-la, a Erin convidou a Andrea para dentro do apartamento e a deixou assistir televisão enquanto os 2 filhos mais novos da Erin tentavam dormir na sala. Aí a Erin ligou para a mãe, que não estava em casa, mas estava na casa da sua irmã, ou seja, a tia da Erin, e ela disse: olha, fala para Sarah e para o Ethan deixar a Andrea entrar. Então, às 1h03 da manhã, a Erin deixou a Andrea na casa de sua mãe. Não mais de 7 minutos depois, ela recebeu uma mensagem de texto da irmã: eles não me deixam entrar. Aí, às 1h15, a Andrea entrou novamente no apartamento da Erin, pela porta dos fundos, destrancada. E, mais uma vez, implorou a irmã hesitante para que deixasse ela passar a noite ali. Por favor, eu vou dormir no chão. A Erin recusou. A Andrea, volátil e nervosa, era um risco demais. Porque a Erin disse assim: se você ficar comigo, você vai arruinar as nossas vidas. Inclusive, no dia seguinte, a Erin até mandou uma mensagem para Andrea dizendo que ela teve que se desculpar com os vizinhos, acho que por conta da barulheira. Ela falou assim, para que eles não tentassem me despejar. Só que aí, olha agora, a Andrea estava de regata, shorts e tênis Nike. Ela desceu a varanda da Erin, virou à esquerda na calçada e passou por cerca de 3 dúzias de casas. Atravessou a pequena ponte que liga Fincalster Road e Alderman Park e não foi vista por ninguém. Andrea desapareceu. Mais de 2 anos depois do desaparecimento da Andrea, os eventos produziram uma infinidade de sugestões sobre o que aconteceu, cativando detetives de poltrona, curiosos da mídia social de todos os lugares. Algumas das teorias, nenhuma das quais foi confirmada, ampliaram a imaginação. Alguns acreditam que, angustiada com a animosidade de sua família, Andrea se afastou de sua vida e fugiu para um local desconhecido em Indiana, Ohio. A Andrea voltou para a casa da Sherry, ligou para um amigo pedindo uma carona e esse amigo tirou sua vida. Ou que a Andrea foi coagida a entrar em um veículo depois de deixar a casa da Erin e então foi sequestrada. Ou então uma teoria mais radical de que a Andrea foi embora e depois tirou a própria vida, o que os amigos e familiares rejeitam veementemente. Agora, no que pode ser a teoria mais bizarra proposta por toda a internet, é que a Andrea e a sua amiga Nancy estavam em um conluio secreto. Mas a Nancy rebateu: gente, eu não tenho motivo. Eu estava na Pensilvânia na época. A Andrea era uma amiga muito valiosa minha. Em 2020, 59.369 mulheres com mais de 21 anos desapareceram nos Estados Unidos, mas apenas uma pequena parte delas recebe atenção da mídia nacional. O caso da Andrea foi apresentado em todos os lugares. Desde uma minissérie de 4 partes no Investigação Discovery, Procurando Andrea, que foi produzido pelo Randy Tate, o cineasta com quem a Nancy se conectou antes da Andrea desaparecer, e até houve um segmento no Dr. Phil. E então o caso da Andrea se tornou matéria-prima para outras pessoas que investigavam pessoas desaparecidas. As teorias dispares costumam colocar os pesquisadores uns contra os outros, incluindo aqueles que eram mais próximos da Andrea. A Nancy criou um grupo de Justiça para Andrea Naval, isso no Facebook, e ao invés de adotar a cadência sincera do desaparecido na América, ela passou a se comunicar em um tom acusatório, afirmando que a família dela, incluindo a Erin, não estava revelando tudo. Ela colocou assim: por que a Erin ainda deixa postagens que são mentiras descaradas? Qual é a motivação dela? Esse tipo de desonestidade ajuda os esforços para encontrar Andrea ou os prejudica? O resultado disso foi uma saraivada incessante de acusações. Cada lado passou a acreditar que o outro estava retendo conhecimento ou se recusando a cooperar com os policiais sobre o cronograma preciso dos eventos. Essa divisão deixou um gosto amargo na boca dos ex-membros,
do desaparecido na América. E aí, a princípio, em agosto de 2019, a Nancy, a Suzette e a Diane realizaram suas próprias buscas, batendo nas portas ao longo do bairro, na esperança de obter depoimentos de testemunhas ou imagens de câmeras. Vigílias foram atendidas, folhetos foram postados, as buscas foram orquestradas perto do rio Ohio, e a Michelle Freeman, mãe de 3 filhos que se juntou ao desaparecido na América no início do caso da Andrea, diz que a busca por ela foi bem honesta e sincera. No começo. Então, um mês após o início do caso, as tensões emocionais entre os membros começaram a atrapalhar qualquer esforço concentrado que a Michelle atribuiu ao que chamou de comportamento tóxico da Nancy e estilo de gerenciamento carregado de palavrões. Ela disse: houve momentos em que eu simplesmente chegava em casa e começava a chorar. 2 meses após o desaparecimento da Andrea, Suzette, a Diane e a Michelle deixaram o desaparecido na América devido aos laços desgastados com a fundadora. Em suas mentes, a busca pelo membro perdido era legítima e necessária, mas era impossível com a Nancy no comando. A Michelle disse: sabe, nunca foi sobre a Andrea. Era sobre fama, dinheiro, atenção e o que eu posso ganhar com isso. A Nancy, por sua vez, discordou veementemente. Ela disse: eu sou uma boa pessoa que fez sacrifícios por essa causa, mas eu preciso me proteger. E isso foi sim sobre a Andrea. E no que diz respeito à minha organização, o desaparecido na América não existe mais porque eu me afastei de tudo. Tracy Leonard disse que, quanto à polícia, embora o LMPD tenha realizado as buscas obrigatórias com os cães em 2019, o entusiasmo deles diminuiu assim que a metanfetamina entrou em cena. Agora, o único tópico em que todas as partes rivais nesse caso concordam é que o Ethan Bates, o cunhado da Andrea, é uma pessoa de inegável interesse. Vários dos investigadores que passaram pelo caso dizem: nós suspeitamos dele, porque há vários motivos. O Ethan e a noiva dele, Sarah, irmã da Andrea, se recusaram a conceder qualquer entrevista, exceto por um interrogatório de 2 horas que as autoridades fizeram com eles logo após o desaparecimento da Andrea. O Ethan havia se declarado culpado de posse de substância ilícita em 2009 e os irmãos Leonard sugerem que ele, como Brian Downey, estava ligado ao vasto mercado de metanfetamina de Kentucky. No verão de 2021, as autoridades disseram em um comunicado que os seus detetives tentaram realizar algum tipo de teste de polígrafo com alguns membros da família da Andrea e que esses testes foram negados. Algumas pessoas, como a Victoria Kiva, que conhece o Ethan, acredita que ele foi a fonte final do conflito em 12 de agosto de 2019, que aparentemente levou ao desaparecimento dela. Ela disse: eu acho 100% que o Ethan sabe o que aconteceu. E eu tenho quase certeza de que a Sarah também. O Tracy Leonard tentou entrevistar o Ethan, que recusou devido ao que chamou de acusações caluniosas contra ele pelo Mike, pai da Andrea, e a Erin, irmã da Andrea. Agora, quanto ao possível envolvimento da Sarah no desaparecimento ou homicídio de sua irmã mais velha, o Mike não conseguiu encontrar energia nem para pensar nisso. Como a sua filha Erin, ele passou os 2 primeiros anos do desaparecimento atolado em uma rotina de postar panfletos, verificar possíveis avistamentos e falar até enjoar com os repórteres sobre Andrea e o seu trabalho no desaparecido na América. E para Sarah e por extensão Ethan estarem envolvidos, seria terrível demais para ele. Ele contou: olha, ele deu uma entrevista na época: a Sarah não fala comigo há mais de 1 ano e meio. Ela acha que os estou acusando de tudo, que é exatamente o oposto. A Erin me ouviu dizer que é o meu pior pesadelo todas as vezes. É que eles seriam responsáveis por qualquer coisa a ver com isso. O Ethan continua sendo apenas uma figura entre muitas que os irmãos Leonard investigaram nos últimos anos. Como a equipe do Desaparecido na América, eles enfrentaram uma infinidade de pistas que não levaram a lugar algum. Caminhadas por refeitórios e acampamentos de sem-teto em resposta a avistamentos relatados. Longas vigilâncias em casas de substâncias obscuras, milhares de ligações de supostas testemunhas e tentativas selvagens de burlar a recompensa de $10 mil que os Leonard ofereceram. Em um incidente, inclusive, um cafetão de Louisville, em um estacionamento do Walmart, tentou convencer o Tracy e o Mike de que uma das trabalhadoras loiras que ele empregava era a Andrea. Então, no início de 2020, os Leonard designaram o investigador Mark Baker exclusivamente para Andrea, e ele passou até 80 horas por semana respondendo a chamadas de testemunhas ou trabalhando em vigilância. E aí, de forma trágica, o Mark Baker
faleceu abruptamente de um aneurisma cerebral em dezembro de 2021. O Tracy Leonard, que tem trabalhado de forma pro bono no caso, estima que ele e a Loctors gastaram mais de $100 mil rastreando pistas em 4 estados. Tanto ele quanto seu irmão Ted dizem que a sua persistência é necessária pelo estado da aplicação da lei, porque o LMPD perdeu 20% de seus oficiais em 2020. Muitas para transferências e aposentadoria precoce, depois que Breonna Taylor perdeu a vida por oficiais do LMPD e grandes protestos estouraram. Os departamentos de polícia próximos de Clarksville, em Jeffersonville, ajudaram os Leonards, acompanhando-os em uma viagem a um acampamento de sem-teto, por exemplo. Só que as autoridades ali, o LMPD, disse que não queria que eles interferissem em sua investigação. E aí, 2 anos depois do início do caso, os Leonards entenderam que se Andrea fosse encontrada, provavelmente teria que ser sem muita colaboração da polícia, porque o Ted Leonard disse que a polícia não queria compartilhar nenhuma informação com eles. O que era estranho, já que todos eles estavam fazendo um trabalho braçal e estavam batendo nas portas, vigiando a vigilância. Aí, em agosto de 2021, Ted e o Tracy estavam voltando de um trabalho de vigilância não relacionado no Texas, quando receberam uma ligação. Era o código da área do norte de Kentucky. Então Tracy atendeu. A pessoa que ligou se chamava Megan e disse que estava lá na noite em que Andrea desapareceu. Embora tenha atendido centenas de ligações com essa, o Ted disse que o tom de voz da Megan fez os cabelos dele se arrepiarem. Ao que parece, a voz no telefone era minuciosa nos detalhes e dava para sentir isso na voz dela. E ela não queria recompensa, porque a maioria das pessoas ligava pedindo já recompensa. Ei, me dá o dinheiro primeiro que eu te digo onde ela está. Mas essa Megan disse assim, eu estava lá. E essa chamada telefônica foi gravada, então o jornalista ouviu e disse que a voz parecia realmente estar muito abalada. Aí o Tracy disse, você pode me dar alguns detalhes? E aí ela disse, olha, a Andrea não sabia o que estava acontecendo. Ela foi atacada intimamente por vários homens e foi ceifada em uma casa que ficava 15 minutos de Audubon. E aí ela deu aos Leonard os detalhes explícitos sobre como e onde. E ela disse a Megan que estava lá, só que escapou. E a Andrea não conseguiu escapar. Ela falou também que tudo estava nas mãos de uma gangue de motoqueiros afro-americanos. Aí o Tracy perguntou com naturalidade, você sabe o que eles fizeram com o corpo dela? E aí ela disse, eu tentei impedir, eu tentei pará-lo, mas eu não consegui. E aí eles disseram, você pode me dar o seu nome verdadeiro? E eu prometo que ele permanecerá confidencial. E aí ela disse, eu não posso falar com a polícia. E aí eles falaram, eu sei, você não vai falar com a polícia, você vai falar comigo. Havia alguma outra garota lá? Mais alguma presente? E ela disse, sim, havia outras garotas e elas estavam sendo mantidas contra sua vontade. E aí ele perguntou, então isso é uma questão de tráfico? E após uma breve pausa, Megan disse, sim. Johnny Fessio voou para o aeroporto de Lawrenceville pela primeira vez em janeiro de 2021. Esse detetive de homicídios aposentado do Departamento de Polícia de Lakewood, no Colorado, se juntou às crescentes fileiras de investigadores no caso da Andrea, principalmente por puro interesse. E ao contrário dos Leonard, o Joey prefere trabalhar sozinho e tem muito orgulho da sua visão cética do mundo do crime. Ele disse assim, eu me importo com uma coisa, que é apenas os fatos. Em dezembro de 2019, a Nancy procurou o Joey para saber sua opinião sobre o caso da Andrea. E aí, em janeiro, os dois começaram a namorar. E pouco depois ela foi morar com o Joey em sua casa nos arredores de Venice, na Flórida. O Joey afirma que tentou encontrar o Tracy Leonard em várias ocasiões, mas que o Tracy o deixava para trás todas as vezes. E em vez disso, o Joey manteve sua marca confiável de policiamento ortodoxo, o que ele chama de investigação 101, levando pizza para questionar moradores de rua, batendo nas portas dos vizinhos em Fincaster e vigiando pontos de substâncias ilícitas conhecidos nos bairros mais violentos de Lawrenceville. O Joey, que na época tinha 74 anos, andava de bicicleta e conduziu a sua pesquisa com muita cautela. Ele disse sempre havia 3 de nós por perto, eu, o Smith e o Wilson. E o Joey também rejeitou a teoria da gangue de motociclistas fora da lei, assim como a polícia. E os Leonard passaram a dica do misterioso interlocutor para a polícia, mas as autoridades também disseram, não, isso aqui não é de uma fonte confiável. Agora o Joey continuou frustrado com a natureza do caso da Andrea e ele disse, é como um jogo de bater topeira. Um cenário aparece, depois outro diferente também surge.
E a regra dele era bem prática. Como na maioria dos casos de pessoas desaparecidas, primeiro você olha para as pessoas mais próximas da vítima. E ele disse que se focou no Ethan, porque ele tinha capturas de tela do Facebook que mostraram que o Ethan e a Sarah mudaram de ideia sobre suas reações dias após o início da investigação. Em uma versão, o Ethan e a Sarah disseram: realmente, nós não deixamos ela entrar na casa. Só que aí, depois eles disseram que eles não viram nada, que eles estavam dormindo. Simplesmente não viram ela batendo e nada disso. Só que o Joey percorreu o mesmo caminho que a Andrea teria percorrido na noite do dia 13 de agosto, e ele queria replicar os passos dela, os passos exatos, procurando por pistas invisíveis. E aí, ele começou nos degraus da casa da Erin, em Fincaster, e eventualmente, após 20 minutos, cruzou a ponte curva para Aldoven. Aí, parado perto da casa da Sherry, nas primeiras horas da manhã, o Joey disse que sentiu como se estivesse na estaca zero novamente. Ele pensou: como uma mãe durona de 37 anos poderia desaparecer ali? Havia pessoas de bicicleta, pessoas com cachorros, nada de motociclistas afro-americanos, sabe? Ele disse: temos que reduzir as possibilidades. Ou algo aconteceu com ela naquela casa, ou ela ligou para alguém que veio buscá-la, e esse alguém pode ter sido alguém para que ela não deveria ter ligado. Depois que o documentário sobre Andrea foi ao ar no Discovery, com a super participação da Nancy e do Joey, as disputas entre os ex-membros do Desaparecido na América ficaram ainda piores. Randy Tate, o produtor que conheceu a equipe em 2018, disse que estava ciente dos sentimentos dos ex-membros sobre a Nancy, mas ele disse: eu não conheço esse lado dela, eu sei que ela é uma grande personalidade, tipo A, mas no fundo, eu sei que ela tem as melhores intenções. E ele disse que a sua equipe se esforçou para fazer um documentário sincero, autêntico, e disse que a discórdia entre os vários participantes era desanimadora. E aí, ele falou assim: me incomodou que haja tanta destruição, animosidade, e ver tudo isso nas redes sociais me parte o coração. E para piorar, em outubro de 2021, depois que esse documentário estreou no Discovery, as tensões entre todos os envolvidos ficaram ainda mais fortes. Chegou no ponto em que a Nancy, o Joey, a Erin e o Mike voaram para Los Angeles e apareceram no programa do Dr. Phil para discutir a natureza emocionalmente desgastante do caso e a rivalidade resultante. Aí o anfitrião do programa, o Dr. Phil, orquestrou uma trégua entre os quatro no final do programa, 2 anos após o desaparecimento da Andrea, no dia 13 de agosto de 2021. Aí a Erin e o Mike refizeram seus passos desde aquela noite, e assim como a Andrea, eles foram a pé, com a poodle da Erin, a Luna, se arrastando na coleira, começando no ponto onde ela saiu, e foram 20 minutos e 40 segundos de caminhada que foram transmitidos via Facebook e posteriormente compartilhados no grupo Onde Está Andrea Neibal. E aí a Erin, que estava publicando atualizações quase todos os dias, disse: eu sinto que se eu não disser nada, então as pessoas simplesmente esquecerão que ela está desaparecida. Ao longo de todo o vídeo, o Mike e a Erin falam pouco ou nada, como se suas mentes estivessem ocupadas memorizando possíveis pistas. Aí a câmera da Erin se inclinou para o escoamento da água sob a ponte, e havia apenas algumas pessoas fora, e como sempre, a Fincaster está repleta de carros estacionados, e havia um coro de grilos cantando e a luz amarela das lâmpadas halógenas da rua. E 2 minutos e meio depois, o espectador comentou na transmissão ao vivo: alguém teria ouvido ela gritando se tivesse sido sequestrada, porque aí é muito silencioso. E a Erin respondeu: exatamente o que pensei. Em outro momento, Mike disse assim: vamos encarar os fatos. Essa história não teria ido a lugar algum se Andrea não tivesse procurado por pessoas desaparecidas. E aí ficam as perguntas: será que a Andrea realmente pode ter desistido? Poderia estar mesmo escondida em algum porão arbitrário ao norte de Ohio? Ou ela poderia ter se afastado de seu amor por seus 2 filhos e simplesmente ido embora? Levada pelo drama familiar, tirada sua própria vida, ter sido pega por um traficante? E apesar da personalidade bem documentada da Andrea, será que alguém conseguiria pegá-la contra sua vontade e trancá-la dentro de um carro e dirigir noite adentro? O Mike disse: sabe, todos os policiais disseram que ela se foi agora. Eles têm certeza que ela não está viva. E a Erin disse: eu não quero aceitar isso. E o Mike falou: eu também não, só que nenhum de nós sabe. O Mike se lembrou de um episódio específico dos 2 últimos anos da Andrea. Assim como fizeram com a Andrea, os Leonards mostraram ao Mike os truques
da Loctors. Como fazer uma busca grande, como fazer entrevistas. E até o fizeram seguir uma dica sobre um hotel perto de uma rodovia que poderia estar ligado ao desaparecimento da Andrea. E o Mike disse, é uma área muito ruim. Porque eu dirigi até lá esperando descobrir algum comportamento obscuro, alguma dica que eu pudesse obter. E ele não encontrou nenhuma informação sobre a Andrea, mas à 00:30 um carro parou e uma menina de 10 ou 10 anos saiu e foi arrastada por um homem. E ele disse aquilo não era nada que um pai faria. E ele disse aquele homem estava arrastando aquela moça contra sua vontade. O Mike ligou para o 91. Uma investigação foi aberta, mas ele não sabe o que aconteceu. Aí a Erin disse, coisas loucas e terríveis acontecem com mulheres vulneráveis. Acontece mais do que qualquer um imagina. E eu não teria percebido nada disso se Andrea não tivesse desaparecido. Agora acontece que há uma razão do porquê tantas pessoas desconfiam da Sarah e do Ethan. Para começar, um vizinho testemunhou que ouviu barracos, que ouviu gritos e brigas violentas nos meses que antecederam o desaparecimento da Andrea, na casa que ela dividia com a mãe, com a irmã e com o cunhado. Outra pessoa que foi na casa após o desaparecimento da Andrea diz que viu uma marca de cabeça na parede, como se uma cabeça tivesse sido batida na parede. Para piorar, eu disse para vocês que depois que a Andrea saiu e caminhou pela rua da Erin, ela nunca mais foi vista. É verdade. Porém, o seu celular foi rastreado. Segundo seu telefone, às 3h53 da manhã, o telefone dela apontou que ela estava, pelo menos, se não dentro, na porta da casa. Aí depois disso, o sinal do telefone dela para, e aí o telefone é ligado misteriosamente às 6h31 da manhã. Mas dessa vez, o celular não mostra a área em que ela estava. Aí aconteceu outra coisa. Também se sabia que a Suzette e a Andrea eram bem próximas e muito amigas. E na noite em que a Andrea desapareceu, ela ligou para Suzette, que não viu a chamada e não atendeu. Mas veio uma revelação que chocou a todos. O carro da Suzette, naquela madrugada, atravessou a ponte para a Indiana e depois voltou, às 3h30 da madrugada. Ela recebeu ainda uma conta de pedágio de $8 de ida e volta. Isso 1 hora depois da Andrea tentar falar com a Suzette. A Suzette disse que rasgou e jogou fora. E ela mudou de versão várias vezes. Primeiro ela disse que não sabia como o carro dela foi parar ali. E depois ela disse que não se lembrava, que de repente ela mesma poderia ter ido e voltado. Ela falou, de repente por engano eu fui ali na ponte e voltei. E isso causou uma intriga gigantesca do grupo do desaparecido na América, com as outras garotas ficando altamente desconfiadas, falando, gente, não faz sentido, você tá mentindo. E aí o que aconteceu? Depois veio à tona que, na verdade, o carro da Suzette estava passando às 3h30 da tarde na ponte, não às 3h30 da madrugada. A Suzette não estava mentindo, ela realmente estava falando a verdade. E aquele namorado da Andrea que havia sido preso faleceu repentinamente em janeiro de 2021. Bom, esse documentário do Discover são 4 partes e eu só fui assistir agora, nas vésperas de gravar esse vídeo, porque na época, em fevereiro, eu não assisti. Aí, o que aconteceu? Eu achei que eu ia assistir o documentário e que, basicamente, o que eu iria ouvir ali eram informações repetitivas, as informações que eu já estava ciente quando fiz o roteiro. Só que, para minha surpresa, o documentário ele vai literalmente direto ao ponto. Ele não fala muito da Andrea, não fala muito sobre o passado dela, ele resume isso. Ele vai incisivamente na questão dos conflitos e ele é super focado nesse barraco entre todas essas pessoas. São 4 episódios em que é um falando do outro. Eu nunca vi nada igual. Se fosse fazer um vídeo baseado apenas nas informações do documentário, esse roteiro não daria nem 20 minutos. A menos que eu incluísse todas as contradições, as coisas que eles dizem lá, só que o problema é que os próprios conflitos que o documentário apresenta são basicamente resolvidos no último episódio. Eu fiquei perplexo, porque no primeiro episódio sai essa informação da Suzette. Quando saiu isso, eu falei, gente, eu fiquei chocado, porque eu falei, eu não vi isso na minha pesquisa. Falei assim, mas eu fiquei muito chocado, porque eu falei, eu não vi isso na minha pesquisa. Na hora eu falei, meu, essa mulher, tá estranho isso aí. Ela tá, até porque no documentário, no próprio documentário ela diz as 2 versões. E aí só no último, eles revelam
que descobriram lá o negócio do pedágio, que realmente ela passou de tarde, não de madrugada. E aí eles vão passando esses conflitos de uma dizendo não, porque não sei o quê, porque ela tá. E aí a Nancy fala horrores. Aliás, essa Nancy, meu Deus, é aquele tipo de pessoa que eu não gostaria perto de mim. Mas eu não gostei mesmo dessa mulher. Ela é muito exagerada. A impressão que eu tinha dela é que ela realmente gostava de estar no centro das atenções, então eu pude compartilhar esse sentimento que as ex-integrantes do grupo é, disseram sobre ela, né, como um coro, basicamente. Aí a gente teve o pai, coitado, muito contido ali, a gente teve a irmã Erin, e aí os detetives, Tracy Leonard, o Joe, gente, mas era um atacando o outro que eu nunca vi nada, nada com isso. O que me chama a atenção aqui é que essa Sarah e o Ethan parecem realmente culpados. Eles parecem muito culpados. Olha, vou dizer francamente, parecem muito, muito culpados. Eles cortam contato com a família, assim, sem mais nem menos, né? Que família pra quê? E aí tem essas mudanças, essas versões, o fato deles não deixarem ela entrar, então isso revela que havia uma incomodação, ou seja, que a convivência deles ali estava tenebrosa, e o fato do celular indicar que ela estava na casa é altamente suspeito. Um vizinho disse que achava que parecia boatos que uma época a Sarah acreditava que a Andrea estava tendo um caso com o Ethan. Uma irmã tirar a vida da outra não surpreende ninguém, né? Desde que o mundo é mundo isso acontece. Agora, o fato de que a postura deles é altamente estranha, eles não demonstraram nenhum interesse. Quando a Andrea desapareceu, eles só foram na delegacia porque foram chamados. Eles nunca ligaram para lá para saber, olha, tem alguma atualização, alguma informação? Tipo, minha irmã sumiu, mas que se dane, entendeu? Todo mundo procura e não precisa fazer nada. Eles nunca saíram pra postar um panfleto, eles nunca saíram pra procurá-la, pelo amor de Deus, até gente culpada já fez isso. Então, assim, pra disfarçar, né? Então, eles não fizeram nada disso. É como se ela basicamente. Gente, por mais que de repente eles estivessem em pé de guerra, quantos casos eu mesmo já trouxe aqui que de repente aconteceu uma coisa ruim com um membro da família, tinha uma briga ali na época, as pessoas, nossa, se eu soubesse, tinha resolvido, teria dado o último abraço, mas nada, o casal passou todos esses anos e eles nunca manifestaram, sabe, um sinal de onde está a minha irmã, sabe, onde está a irmã da minha esposa, absolutamente nada. É como se a Andrea não existisse. Então, assim, pra mim isso aponta uma culpa gigantesca sobre eles. Olha, vou falar com sinceridade. Pra mim, a polícia tinha que investigar esses dois, porque, assim, o cheiro aqui de culpa é violento em cima desse casal. Eu não confio. Não confio. As atitudes deles aqui são realmente, assim, muito, muito suspeitas. Só o fato de eles se recusarem a abrir a porta para, aliás, uma casa que nem era deles, só mostra o quanto eles estavam por aqui com ela. Então, significa que, ou pode também facilitar a teoria de que, de repente, quando ela voltou, bateu lá na porta, eles falaram, ai, quer saber, vamos nos livrar dessa moça agora, sabe? A irmã, altamente apaixonada pelo Ethan, vai saber o que estava acontecendo, porque eles estavam se desentendendo, e aí você vê que não cola. E eu acho que pela postura do pai e da Erin, eu acredito, porque assim, em nenhum momento eles acusam o Ethan e a Sarah. Só que você sente, é como se eles, sabe, no fundo eles sabem que tem alguma coisa muito forte ligada aos dois, mas eles não querem falar. Porque assim, não há outros suspeitos. E as únicas inconsistências, todas estão relacionadas ao casal. E o maior problema em situações como essa é que você fica ainda mais indignado, revoltado e desconfiado quando você vê que as pessoas que mais parecem culpadas não fazem nem questão de se defender. O que é estranho porque várias pessoas que já foram arrastadas de forma infeliz, porque pareciam suspeitas na época, fizeram de tudo para limpar o nome. Não, não sou, não fui eu, sabe? Foi um engano, eu não estava lá, ou eu vi, mas ela passou por mim. E eles não, sabe? Como se nada os atingisse. E depois tem o fato de nem quererem procurar a irmã. Então é um distanciamento aqui da Andrea e também da família que, olhando psicologicamente, pode ser justificado sim por um crime. Cometeram um crime juntos e agora querem ficar completamente distante de tudo e todos. Eu não sei como a mãe da Andrea está no meio disso tudo, o que é outra coisa muito suspeita, porque ela simplesmente não dá entrevista, ela não se mostrou ao lado na investigação, então assim, é outra coisa que dá aquele reforço do tipo, já perdi uma filha, não vou perder a outra também, né? Então assim, quanto mais você olha, mais você vê digitais desse casal aqui. E o que poderia deixar mais evidente, porque essa ruptura na família.
O pai de um lado, a irmã de um lado e a mãe com a outra irmã suspeita de outro. Eu realmente não acredito lá naquela ligação daquela Megan. Eu acho que ela pode ter confundido, porque de repente ela viu uma outra loira lá no meio desse abrigo onde ela estava. Eu acho que aquilo ali não faz nenhum sentido, porque as evidências apontam ali. Porque a gente tem ali a hora do celular. Isso é muito importante. O que me chama a atenção também é que, nesse caso, a investigação da polícia me pareceu ser meio rasa. Os próprios envolvidos disseram assim, a polícia pareceu meio assim, sabe? Então o caso repercutiu mais por conta disso, do envolvimento da Andréia, porque o que realmente me atraiu esse caso foi isso. Nossa, uma mulher que investigava pessoas desaparecidas desapareceu. Eu até pensei, quando eu vi só o título, eu pensei que ela estava investigando um caso e aí de repente ela desapareceu no meio da investigação desse caso, o que foi até uma coisa assim, cogitada no documentário, nossa, e altamente dramatizado, mas assim, que não tem pé nem cabeça já a essa altura. Seria muito aleatório também considerar qualquer tipo de contexto envolvendo o desaparecimento da Andréia nesse sentido. Eu acho que com tudo aquilo que ouvimos sobre ela é uma moça que perdeu os trilhos rapidamente, que há uma indicação muito forte de como ela acabou se envolvendo com pessoas que deixaram as coisas ainda piores. Ela chegou a um ponto de responsabilidade muito grande, tanto que os filhos foram retirados, e isso se dá quando, muitas vezes, você permite com que pessoas com um péssimo histórico, pessoas com um péssimo comportamento entrem na sua vida. Esse é um alerta. Sabe? Não acredite naquela pessoa, naquele indivíduo, naquele sujeito que está com a ficha suja até o topo. Aquela pessoa que ainda continua mostrando sinais de inconsistência e você deixa entrar para sua casa, deixa entrar para sua vida. Porque o que essas pessoas conseguem fazer, ninguém mais faz. Esses indivíduos que estão perdidos conseguem fazer os outros se perderem também. Eles arrastam, parece um buraco negro no qual eles puxam esses sujeitos. E as pessoas vão perdendo a direção. A Andréia foi saindo do controle porque ela estava com pessoas que não tinham nenhum controle. E sem contar o fato de que ela estava altamente desorganizada, em um trabalho muito estressante, procurar pessoas desaparecidas, em um grupo liderado por uma pessoa como a Nancy, que é assim, completamente fora de pé no chão. E o mais triste é o legado que fica para os filhos dela, porque ela usava substâncias, uma coisa que desanimou a polícia quando eles souberam. Então a irmã ainda falou, olha, eu me preocupo que as pessoas vão julgá-la sobre causa disso, ela desapareceu, mas ela ainda é uma pessoa, eu realmente acredito que ela é uma pessoa. Eu acho de fato que o desaparecimento dela não tem nada a ver com isso, porque eu penso mesmo que aqueles dois têm alguma coisa a ver com isso, senão foram eles que são responsáveis de algum jeito, porque assim, as coisas aqui estão bem descaradas mesmo. Então eu realmente olho para uma situação como essa, então a única coisa que sobra quando você olha para esse caso é uma reflexão sobre as péssimas companhias que às vezes a gente toma na vida. Pessoas que nós vamos conhecendo, sabe, aquela pessoa que não agrega em nada, a pessoa só faz bobeira, a pessoa só faz bobagem, besteira, comete erros aqui e ali, você, ai, tudo bem, e aí depois quando você vê, você está no meio daquilo, porque essas pessoas influenciam. É muito fácil você ser influenciado para uma coisa que vai te prejudicar, porque isso sempre está envolvido com alguma coisa que no começo, ai, não é tão ruim assim, depois quando vê, te leva para um lugar bem diferente do qual você tem dificuldade para sair. E um ponto de inflexão aqui é que nesse caso, a pessoa que desapareceu tinha mais problemas do que as pessoas que ela ajudava a procurar. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like, comenta aqui embaixo, espero que você tenha gostado. Aproveite e conheça as outras atrações do canal, tá? Tem vários episódios bombásticos. Então, dá uma força, eu espero que você possa maratonar o conteúdo e comentar, tá bom? E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro, esse é um suspense chamado Perfeito Estranho. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto um serial killer está escondido em sua própria casa e possivelmente tentando tirar sua vida. Esse livro é escrito em formato roteiro, então é uma inovação. Se você não gosta de leitura, não se preocupe, esse livro é justamente para você, porque a forma como ele é escrito é diferente de tudo o que você já viu. E o livro vai autografado se você quiser, a gente faz envios para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Tem marcadores, um pôster exclusivo, você pode entrar em contato pelo Instagram, pelo Telegram, comentar aqui, é muito fácil de falar diretamente ou então entrar lá pelo site. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!